Olá, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui para o estudo bíblico, horário de aprender, tempo de aprender da palavra do Senhor, de discernirmos com mais compreensão aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos estudando o livro de Romanos, como você sabe, até o capítulo 9 nós já vimos. Hoje eu quero estudar com os irmãos o capítulo 10 do livro, do livro de Romanos, da carta de Paulo aos irmãos de Roma. Então eu te convido, abra sua Bíblia, onde você está, no capítulo 10 do livro de Romanos, da carta de Romanos. Diz a palavra do Senhor assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquela que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, Paulo está dando aos irmãos romanos uma lição preciosa. Ele realmente chama a atenção dos romanos para o fato de que eles deixaram de crer, eles deixaram passar a oportunidade de crer no Senhor Jesus. Paulo continua então essa saga de mostrar aos irmãos de Roma o quanto os judeus se equivocaram a respeito da salvação. Irmãos, tem muita gente equivocada a respeito da salvação. Os judeus tinham zelo por Deus, e eles pegaram esse zelo que eles têm por Deus e traduziram por obediência à lei de Moisés. Eles transferiram esse zelo para o cumprimento da lei de Moisés, com o fim de se salvarem da ira de Deus. Toda a religião judia está baseada em uma obediência meticulosa à lei. Por exemplo, a lei do sábado. Estava estabelecido que distância um homem podia caminhar num sábado. Havia uma determinação exata da distância que esse homem podia caminhar no sábado. Também ele não podia carregar uma carga que pesasse mais que o peso de 2 passas de figo. Ele não poderia cozinhar aos sábados. Em caso de enfermidade, poderia-se tomar todas as medidas para assegurar que esse paciente não piorasse, mas não para melhorar. Até em nossos dias existem judeus ortodoxos, irmãos, que não acendem um fogo no sábado, não acendem uma luz. Se tiver que atiçar o fogo, eles vão pedir alguém para que faça isso, algum gentio, alguém que eles possam pedir para ser feito isso. Então, definitivamente Paulo não está irado com os irmãos, ele os ama, e ele estava disposto inclusive a sacrificar a vida, se fosse necessário, para que eles fossem salvos. Olha o que diz Paulo no versículo 1: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo demonstra que o seu coração, a sua vontade, o seu desejo mais forte é que os judeus fossem salvos. Ele afirma que a oração dele, a súplica em favor da salvação do povo, inclui uma intercessão contínua a Deus. Certamente, irmãos, essa é uma motivação da igreja de orar para que haja salvação. A igreja precisa orar para que haja salvação, a igreja precisa interceder a Deus para que salve, para que Deus coloque nessa obra de reconciliação com Cristo todas as pessoas que Ele quer salvar.
E nós precisamos colocar todos os nossos esforços, toda a nossa luta nessa obra de reconciliação de Cristo com aqueles que estão afastados da palavra de Deus. No versículo 2 ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm um zelo por Deus, porém não com entendimento. O testemunho de Paulo quanto ao zelo judeu era verdadeiro. Ele era um judeu um fariseu preocupado demais com seu testemunho. Ele era extremamente zeloso da lei. Ele foi um judeu comprometido com a sua religião. Foi um fariseu convicto, ao ponto de perseguir a igreja de Jesus com toda a sorte de repressão, mesmo com condenações à morte de crentes no Senhor. Paulo diz que eles poderiam olhar para a sua vida e não iriam encontrar alguém mais zeloso do que ele. O que Paulo está dizendo é: olha, se vocês acham que são zelosos, eu muito mais. Eu sou muito mais zeloso do que vocês. O grande problema, irmãos, é que eles eram zelosos, mas não tinham entendimento. Paulo se coloca nesse lugar, ele não tinha entendimento da salvação em Cristo. Realmente, o zelo dos judeus pela lei extrapolou todas as bases razoáveis de fé. Para o judeu, quanto mais zeloso, mais Deus lhe deveria a salvação. Era um depósito. O zelo do judeu, fariseu principalmente, era um depósito feito diante de Deus, que Deus então ficava obrigado a devolver em bênçãos e em salvação. Ou seja, eu deposito diante de Deus. Irmãos, nós não estamos vendo isso hoje. Sacrifica, irmão. Sacrifica diante do Senhor. Sacrifica o que você tem, Deus vai ficar obrigado a te responder. Se você sacrificar, Deus vai ficar obrigado a responder com bênçãos, a responder com salvação. É isso que nós estamos vendo hoje, nessa pregação maldosa, nessa pregação odiosa da prosperidade, irmãos. Era assim que o judeu via, e é assim que o judeu vê. Ele merece, porque ele fez depósito, ele foi zeloso pela lei. Olha o que diz Paulo no versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Mesmo zelosos, os judeus não entendiam como se processa a justiça de Deus. Para eles se tratava de uma justiça própria. Eles podiam curar-se sozinhos do pecado e das falhas, quando eles observavam estritamente a lei de Moisés. Ou seja, eles eram responsáveis com o seu zelo, com o seu cuidado pela lei, pela própria salvação. Não era Deus, mas o próprio homem que poderia restaurar essa relação mais íntima com Deus, através da lei de Moisés. Paulo está dizendo a eles que a justiça que veio de Deus, através de Jesus Cristo, foi rejeitada pelos judeus. Eles ignoraram até mesmo os profetas antigos, porque eles estavam cegos. A obsessão deles por justiça própria decorrente da lei era tão grande que eles não ouviram, e olha que eles conheciam, e eles respeitavam muito os seus profetas. Versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo resume então a questão da obediência à lei, dizendo que a lei se cumpre em Jesus. Ou seja, a lei que não pode salvar é abrogada na pessoa de Cristo. Ela se cumpre na pessoa de Cristo. Se a lei não pode salvar, Jesus Cristo pode. A regeneração que a justiça própria, através da lei, não pode cumprir, Deus a faz através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Esse sacrifício substitutivo que o Messias faz por nós, declarando justos aqueles que não são. O cumprimento da lei não termina com a vinda de Cristo. Ele mesmo declara que não veio para o fim da lei, mas para cumpri-la. O fim da lei, que Paulo diz aqui, não é encerrada a lei, é que ela se cumpre em Cristo Jesus. Com isso, Cristo simplesmente declara que se o homem quiser viver nele, fatalmente ele vai cumprir a lei de Deus. Não para que ele seja salvo, mas porque ele foi salvo. Nós cumprimos a lei de Deus, irmãos, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. Versículo 5 a 7 diz o seguinte: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. A lei de Moisés dizia que o homem que conseguisse, que tivesse acesso, que crescesse, que nascesse sob a lei de Moisés, e conseguiria cumprir, viveria por ela.
E Paulo mostra aos irmãos romanos que a justiça decorrente da fé demonstra que é impossível ao homem, por vontade própria, ou por capacidade que ele tenha, fazer com que Cristo desça dos céus para salvar, ou suba da terra para ressuscitar. Não há na terra um só justo capaz dessa façanha. Ao mesmo tempo, ninguém sobre a terra ou fora dela poderia fazer ressuscitar a Cristo. Apenas o Pai poderia fazer isso. Ou seja, ninguém pode prover os meios de salvação a não ser o próprio Deus. O que Paulo está dizendo a eles: olha, a lei, a sua vontade, a sua fidelidade à lei não pode prover os meios da sua salvação. Somente o Pai pode fazer isso, e Ele fez isso através de Cristo Jesus. Viver pela justiça da lei é impossível, porque a lei não tem poder para trazer a Cristo ou para levantá-lo dentre os mortos. Versículo 8 a 11, a palavra diz assim: porque se diz, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Paulo busca em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12 a 14, a força que ele quer dar ao pensamento de que Cristo está perto da boca para a confissão, e do coração, perto do coração, para a fé. Paulo expressa o pensamento em que a reforma se prende quanto à salvação. É assim que a reforma se refere à salvação. É preciso crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O coração precisa ser regenerado pelo Espírito Santo ao ponto de crer nessa verdade, ao mesmo tempo que essa verdade se transforme na coragem de uma confissão pública. É preciso crer, mas é preciso também confessar Cristo ao mundo. Quando nós olhamos para o versículo 12 ao versículo 13, ele diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não se prende à lei, não se prende apenas aos judeus. Nesse versículo, Paulo demonstra cabalmente a sua ideia a respeito da salvação que foi estendida aos gentios. Jesus é o Senhor dos homens, posto que Ele é a única forma de alcançar a salvação. E para aqueles que o invocam, crendo nele, Ele é o doador das riquezas da vida eterna. Isso, irmãos, mostra e demonstra a suficiência de Cristo para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, seja gentios de todas as espécies. Isso acaba com a vaidade dos judeus, que criam ser eles os únicos salvos, a única nação salva. O que Paulo diz é que todo aquele que invocar o nome do Senhor, crendo nele, será salvo em todo o mundo, em todas as raças, em todas as nações. E Paulo usa também, aqui nesse versículo 13, Paulo usa a palavra de Joel, capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação, irmãos, se encerra na fé e na confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Não se prende a uma raça especial designada, ela não está prometida apenas a uma raça. No versículo 14 e 15, Paulo continua dizendo assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para mim, irmãos, o desafio da salvação se cumpre através da ordem de Jesus de Mateus 28. Mateus 28 diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 28, versículo 19, versículo 20. Paulo faz uma série de perguntas que não conseguiríamos esgotar apenas nesse estudo, pois cada uma das perguntas exige uma busca teológica intensa. Se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então como isso pode acontecer? É o que Paulo está dizendo. Alguém precisa ser enviado para pregar, porque a pregação será ouvida, e uma vez ouvida, o Espírito Santo aplicará no coração descrente, regenerando-o para crer, e uma vez que a fé seja despertada, o descrente se tornará crente e invocará o nome do Senhor. Esse é o processo salvífico.
Alguém precisa pregar, a pregação precisa ser ouvida. Depois de ouvida, é necessário que o Espírito Santo a aplique no coração do descrente. É preciso que o Espírito Santo regenere o coração para que ele creia, para que a fé seja despertada. Então o descrente se tornará crente e invocará o nome do Senhor. O elo entre a fé, a invocação e a salvação é a palavra de Deus e não a lei. É a palavra de Deus pregada e sinceramente ouvida pelo pecador. E nós sabemos que ouvir, no contexto judaico, não era apenas escutar, era ouvir e aplicar. Versículo 16 e versículo 17 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Novamente, o recurso do autor dessa carta se volta para o Antigo Testamento como prova do que está afirmando. Ele busca nas Escrituras a suficiência do seu argumento. Aqui ele vai para Isaías 53:1, de onde Paulo conclui que nem todos que ouviram creram, nem todos que ouvirem vão crer. Portanto, nós podemos afirmar que a pregação da palavra de Deus é uma exigência para a salvação, mas também de que nem todos que ouvem são salvos. Apenas aqueles que exercem fé na palavra de Deus, em Cristo Jesus, podem ser salvos. Apenas aqueles que foram separados para a fé em Cristo Jesus. Paulo ainda afirma aqui que apenas o simples ouvir a palavra não pode salvar, mas a obediência é necessária àquele que ouve, ou seja, a audição deve ser acompanhada pela submissão à palavra de Deus. A conclusão de Paulo é que a fé não vem do cumprimento da lei, mas da fiel exposição e aceitação da palavra de Deus. Aos judeus essa é uma palavra dura, que rompe com suas tradições e crenças, mas para nós, para todos os gentios de todas as épocas, é uma bênção, é um bálsamo, é um descanso. Não dependemos de nós, dependemos de Deus, do Espírito Santo, despertar o coração para a fé. Quando nós passamos para o versículo 18 até o versículo 21, a palavra de Deus diz: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado do seu conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel, irmãos, não pode alegar falta de oportunidade. O descrente não poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não ouvi. O descrente não poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não percebi o poder do Senhor através das suas obras. Eu não ouvi a palavra da salvação. Eu não entendi a palavra da salvação. Não há falta de oportunidade. Paulo continua usando o testemunho do Antigo Testamento. Os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento. Por isso o apóstolo Paulo confronta o seu povo, os nossos irmãos romanos, com a própria fonte de conhecimento bíblico deles. E ele os deixa sem argumento, com quaisquer palavras ao contrário. O Salmo 19, versículo 4, usado aqui por Paulo, diz o seguinte: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Não há desculpa para o condenado, irmãos. Ele o é por sua própria responsabilidade. Mesmo sem nenhum som, diz a palavra de Deus, pode-se ouvir a voz de Deus através das suas obras. Ninguém poderá alegar falta de conhecimento de Deus. Israel sabia disso. Os profetas, os salmos, a lei, eram de pleno conhecimento deles. Recitavam os salmos todos, sem nenhum problema. O que Paulo propõe aqui é uma pergunta retórica: será que esse assunto seria desconhecido por Israel? Será que eles não sabiam a respeito da salvação pela fé, e que essa salvação seria anunciada também aos gentios? Aí Deuteronômio, capítulo 32, 21, é citado também por Paulo, mostrando que desde aquela época os judeus já teriam sido advertidos, de que não eram os únicos, a sua religiosidade não era exclusiva, a salvação não lhes seria dado, independentemente da sua vida e obra, caso não vissem, com o coração e com a alma, a vinda do Salvador Jesus Cristo.
Novamente Paulo, além de citar Isaías, Moisés, ele cita Isaías capítulo 65, versículo 1 e 2, quando o profeta trata da palavra de Deus, que diz claramente que Deus foi achado por um povo diferente, alguns que não o estavam procurando, e que ele se revelou a alguns que não perguntavam por ele. Podemos nós traduzir esse texto pela fala de Jesus em João, capítulo 10, versículo 16, quando Jesus diz o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Israel não poderá alegar, irmãos, na consumação dos séculos, na vinda do Senhor, que essa nação desconhecia a salvação pela fé e não pelas obras, a salvação e não pela fé e não pelas obras da lei. Deus ainda se refere a Israel como um povo difícil, um povo rebelde, um povo hipócrita, um povo do qual descende o Salvador, mas que rejeitou esse Salvador para colocar em suas próprias mãos e suas obras da lei a capacidade de salvar a si mesmos. Um povo que viu o livramento do Senhor no Antigo Testamento, viu a graça do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Um povo que não pode alegar desconhecimento, falta de oportunidade para a sua própria salvação. Eu quero, irmãos, nesse breve estudo do capítulo 10, concluir e aplicar a palavra ao nosso coração. Irmãos, ainda hoje Israel não aceita a vinda do Messias, ele continua aguardando. Ainda faz da lei de Moisés o seu guia, estão enfermos da alma, avessos a qualquer mudança. Assim são muitas pessoas que já ouviram a palavra, mas rejeitam o Salvador. Se olharmos para nosso contexto, para a nossa vida, principalmente aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas ainda rejeita a palavra do Salvador. Já ouviram a palavra, às vezes até se comoveram com a palavra, buscaram refúgio nela, mas não creem na salvação em Cristo Jesus. Alguns creem que a sua própria justiça vai levá-los ao céu. Eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu sou alguém amável, eu não maltrato ninguém, eu amo minha família. Outros, confusos, porque não conseguem cumprir a lei e não acham a Cristo como Salvador. Irmãos, a tarefa da pregação é inerente à constituição da igreja. É a árdua tarefa, a árdua obrigação de todo crente. Você e eu precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos mostrar a salvação em Cristo Jesus, precisamos dizer a esse mundo que sem Jesus Cristo ele está perdido. Cristo é a matéria a ser pregada. Não é a matéria a ser pregada, irmãos, não é a religiosidade cheia de obrigações, cheia de regras, que vão tentar levar as pessoas à salvação. A matéria a ser pregada, irmãos, é a devoção decorrente da salvação, que deve levar os crentes a uma transformação de vida, e para que possam produzir frutos de justiça. A minha tarefa e a sua é pregar, é receber. Nós já recebemos de Cristo Jesus a palavra de ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensina as pessoas a cumprir tudo aquilo que eu ensinei. Esta é a palavra para a igreja, esta é a palavra de Paulo aos Romanos. Se os judeus rejeitaram a justiça de Deus por causa da justiça própria, esse mundo hoje, da forma como o homem pensa, nessa cosmovisão mundana que o mundo tem, eles hoje estão muito mais dispostos a crer que eles mesmos são a sua salvação. E isso é a causa da derrota de todo pecador que não será salvo. Eles não se arrependem, porque eles não creem que o arrependimento pode conduzi-los a Deus. Eles não creem no Deus que salva. Eles acham que podem, por si mesmos, chegar a ser alguma coisa sobre a face da terra. Deus tem misericórdia, irmãos, não só dos judeus, não, mas também de todos os povos, em todo o tempo, que lá na justiça de Deus, quando estiverem de frente ao trono de Jesus, não terão a oportunidade de alegar desconhecimento, de alegar falta de oportunidade, porque eu e você, a igreja do Senhor desse século, está pregando a palavra de Deus, o arrependimento dos pecados, o amor a Cristo Jesus. Quero orar por você, pela sua família.
Ó Deus bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Ó Deus, nesses breves instantes de estudo da Tua Palavra, nos ensina, fala conosco profundamente. Abre o nosso coração, ó Deus, para aceitar as maravilhas do amor e da Tua Palavra. Que nós sejamos o povo, ó Deus, dessa nova época, que crendo no Senhor, fazem todos os esforços para que a Tua Palavra chegue ao coração impenitente de muitas pessoas. Para que elas vejam as Tuas obras, para que elas glorifiquem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Perdoa, Deus, os nossos pecados de omissão. Quantas vezes somos omissos em fazer aquilo que o Senhor nos diz, que como crentes precisamos fazer. Nos abençoe segundo a misericórdia do Senhor. Que a graça, meu Deus, seja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida, sobre os nossos amigos, sobre aqueles que irão ouvir de nós uma palavra de conforto, uma palavra, Deus, de submissão à Tua glória e à Tua bondade. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer na vida da nossa igreja, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, tenham uma boa semana. Até a próxima quarta-feira, querendo o Senhor, quando nós, então, mais uma vez, estaremos juntos, estudando a palavra do Senhor, Romanos capítulo 11. Você é meu convidado, esteja conosco e que Deus abençoe seu coração, fazendo da sua semana uma semana de bênçãos e de graça.